Nas últimas semanas, a pergunta que eu mais li aqui no canal foi: Fábio, quando você vai mostrar o Lelong 609? Fábio, e o Lelong 609? Você vai mostrar o Lelong 609? Então, atendendo a todos esses pedidos, aqui está ele, Lelong 609. Por que será que tantos usuários dizem que essa é uma das melhores marcas comercializadas no Brasil? Será que o custo-benefício do Lelong vale a pena? Ele tem 11 faixas de onda AM/FM, sendo 9 em ondas curtas. Mas será que ele consegue superar o nível de interferência que temos nos dias de hoje? Rádios portáteis retrô estão em alta e são uma tendência permanente. Vamos abrir a caixa e descobrir se essa marca exclusiva do Brasil realmente vale toda essa fama. Então agora chegou a vez do Lelong 609. Eu não conheci este modelo portátil e confesso que achei ele bem grande até, é uma caixa pequena. Para você que está acompanhando aí, ó, só para ter uma ideia do tamanho da caixa, olha aqui, ó, dá quase 30 centímetros aqui, 29 centímetros e meio de caixa. Então é um aparelho bem grande, é muito solicitado, muita gente fala bem deste rádio, existem muitos vídeos aqui no YouTube, se você procurar você vai encontrar, de escutas de rádio, de informações sobre este aparelho, falando da qualidade de som. É um rádio que ele tem 11 bandas, tem função Bluetooth e tem alimentação também na rede elétrica. Para ondas curtas e para AM não dá, mas para FM pode ter certeza que vai dar sem problema nenhum. E ele tem uma bateria interna de 1.200 mAh. Muita gente não gosta de rádios com bateria interna, eu também não gosto, eu acho que fica mais prático se tivesse um compartimento para trocar a bateria. Mas, dependendo do modelo do rádio, não vejo problema nenhum. A bateria viciando é só trocar a bateria, abrir o rádio e trocar a bateria. Então vamos conhecer um pouquinho do rádio portátil Lelong LE 609. É um rádio que vem bem embalado, vem com isopor aí para garantir que o rádio não sofra nenhum tipo de dano no transporte. E aqui nós temos um pequeno manual. Vamos tirar aqui o saco. É um manual bem pequeno, bem simples, deve ter somente as informações técnicas do rádio e as funções, como usar e a finalidade de cada um dos botões. Bom, um verdadeiro rádio retrô. Ele é de plástico, ó, imitando madeira. O que eu gosto de olhar nesses acabamentos da Lelong é que eles estão priorizando assim uma qualidade visual melhor. Mesmo que o plástico não seja de alta qualidade, a gente percebe que eles conseguem se diferenciar de outros rádios de entrada exatamente pela qualidade que eles conseguem colocar no visual do aparelho. Na parte superior, ó, tem entrada para cartão TF, cartão SD e USB. Pode utilizar sem problema nenhum MP3 em qualquer uma dessas opções aqui. Então é um rádio bem completo. Aqui ele tem um botão para selecionar MP3 ou rádio, FM, AM e mais 9 bandas de ondas curtas. FM de 88 a 108. Eu acho que esse aqui é um ponto fraco para quem está nos grandes centros e já tem muitas emissoras, principalmente em São Paulo, né? São Paulo está tomado já de emissoras na banda estendida. Entrada para fones e a saída aqui, ó, 6 volts para você ligar uma fonte DC. E na parte de trás nós temos 4 pilhas grandes, pilhas D. É uma pilha cara. Eu também não gosto de rádios com pilha D, mas existe no mercado aí pilhas recarregáveis que você pode utilizar neste aparelho. O cabinho, caso você queira utilizar ele na rede elétrica, tem uma alça superior, muito boa alça, prática. Vamos dar uma olhadinha na antena.
Vamos esticar ela aqui. Ó, uma antena grande. Hoje eu estou munido para poder a gente fazer aqui o teste certinho. 74 centímetros de antena. É uma antena boa, hein? Uma antena muito boa. Pelo tamanho, tá excelente. E também é uma antena aí que dá para girar naquelas antenas fixas. Então fica muito bom também para poder sintonizar o rádio. O botão central é a sintonia. Depois nós temos aqui o liga e desliga. E isso aqui é um diferencial. É difícil encontrar rádios com um botão para tonalidade do rádio, hein? Isso aqui já é um diferencial em relação a muitos rádios do mercado. Na parte frontal também nós temos aqui o play e pause, repetir, avançar e retroceder aqui para quem vai escutar MP3 neste bonito aparelho retrô. Qualidade do plástico é ok, como eu disse, não é um plástico de qualidade. Agora, depois no final do vídeo eu vou fazer um comentário. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre e acho muito importante o comentário que eu vou fazer para que você não caia em enganos na hora da compra. Então fique ligado até o final, que eu vou dar uma dica muito importante para quem quiser comprar este rádio. Muita gente pergunta como faz o carregamento da bateria. É simples, é só ligar o cabo na rede elétrica e a bateria já está automaticamente carregando. Removeu o cabo, ele vai trabalhar apenas na bateria. Muita gente diz, mas se eu deixar o cabo ligado na rede elétrica vai estragar a bateria. O princípio é o mesmo que acontece nos notebooks. Quando você liga o seu notebook, a bateria fica sempre energizada. Eu aconselho a de tempos em tempo utilizar apenas a bateria. Se a sua proposta é usar a rede elétrica, utilizar a bateria, deixar a bateria descarregar para dar um ciclo nessa bateria exatamente para ela não ter problemas futuro. Então, de vez em quando, se você gosta de escutar a rádio com ele ligado na tomada, faça esse ciclo aí pelo menos 2, 3, 4 vezes por mês, utilizando a bateria do rádio. Antes de colocar e espetar o pendrive aqui, sempre ligue o rádio primeiro. The Bluetooth device is ready to pair. Ele vai entrar com a posição pressionada no MP3 primeiro no Bluetooth. E depois, quando você vai conectar o pendrive, Play by USB drive. ele vai dar o pendrive. Então vamos simular aqui, ó, que eu tenha colocado o pendrive agora. E só depois eu vou ligar o rádio. The Bluetooth device is ready to pair. Ok. Bluetooth. Cadê o pendrive? Não funciona. Deixa eu ver se mudando aqui a chave ele vai funcionar. The Bluetooth device is ready to pair. Não vai entrar, ele vai entrar sempre no Bluetooth. Então, vamos desligar o rádio aqui. Vamos ligar ele. The Bluetooth device is ready to pair. E agora sim, plugar o pendrive. Play by USB drive. Ok. Vamos trocar de música aqui. Volume alto, máximo. Nessa altura da música aqui não tem distorção nenhuma com volume máximo. Deu muito pouco, assim, eu posso quase que dizer que não tem distorção aqui. É muito pouco mesmo, lá no fundo. Então, tá ok a qualidade do amplificador dele. Agora, o som também é muito claro, né? Isso aqui é um diferencial muito bom. Se você não gosta do som com excesso de agudo, é só diminuir aqui. Ok, não tem muito mais o que testar aqui, já testamos a qualidade de som, o pendrive está funcionando perfeitamente.
Dá para rodar música MP3 e a qualidade de som dele é boa. Diferencial neste rádio, poder equalizar a tonalidade. Que legal. Hora de testar o Bluetooth. This device is ready to pair. Aqui está ele, LE609. Pareando. Parear. Selecionei um vídeo meu aqui no canal do YouTube. Pelo menos aqui não vou ter problema com direitos autorais. E vamos ligar aqui. Mas eu não compro rádio só pela recepção. Design de som também coloco na balança. Ama rádios, é colecionador ou está começando a se interessar? Maravilha, funcionando tanto o MP3 como também o Bluetooth. Agora é hora de ir lá fora e testar ele ao máximo no AM, no FM e ondas curtas. Será que esse rádio vai ter uma boa sensibilidade? É um rádio para uso doméstico ou é um rádio que pode servir também para rádio escuta? Você vai descobrir agora. Bien, todo bien. Acá preparado para también. Aquí está. Es nacional. El 2.7% del total han caído en un 18%. En términos de volumen, las importaciones también. Muito Léo. E você arrebentando a boca do balão, fazendo essas maquetes. Cabelo azul da asa dourada, hein? Eu vi o pessoal nos grupos comentando aí, pô, o cara pediu 2 mil reais, não deve estar conseguindo, mas tá malando a nova hoje, se tirar 500, 600, tá logo lá, né? Tem que queimar aproximadamente desse tá rolar pelo menos 700 reais. E assim vai, né? Ele quer encontrar o regulamento, o jogo é bem diferente do que se viu até agora, Val. Perfeito, certo? Ô, Leandro, rapidinho, o palpite do Fluminense contra quem mesmo? Olha só o sonzão da Nacional. O Fluminense vai enfrentar. Estou gravando por volta das 9h30 da manhã. Menos de dureza nessa propagação eu vou palpitar, não é das melhores nesse horário, mas hoje está muito bom. E aí depois vem coisa pesada pela frente pro tricolor. Volta. E o seu palpite, César, no jogo de hoje com o Fluminense? Homogène, on était sur des scènes de violence, des manifestants battus par des policiers, mais aussi des officiers essuyant des jets de pierre, beaucoup d'hommes en civil affublés de bâtons. Il est difficile, Nicolas, de savoir si ce sont des policiers en civil, des manifestants. Tá frio aí? Aqui também está muito frio. Eu sei que tem muitas regiões do Brasil que o frio nem chega, mas eu tenho que beber um cafezinho para me esquentar. E esse cafezinho é em homenagem a você, que é assinante do Clube de Canais e me ajuda a manter este canal ativo. Sem a sua ajuda, é muito difícil eu trazer novidades todas as semanas. Então, eu peço para você que acompanha já esse canal há algum tempo, dá uma olhadinha ali, clica em Seja Membro no Clube de Canais e quem sabe você considere ser um membro também para me ajudar a trazer novos aparelhos. Tem muitos rádios que eu quero trazer e mostrar aqui para
todo mundo que acessa esse canal, mas não consigo, tem muitos pedidos porque tem aparelhos que são muito caros e para mim poder trazer eles, eu preciso da sua colaboração, eu conto com a sua colaboração. Então dá uma olhadinha aqui embaixo e quem sabe você também não me ajude a tomar um cafezinho. Hoje existe evangélico não praticante. Sabemos que hoje existe evangélico que não busca mais o Senhor Jesus. E outros que até frequentam a igreja, mas... Metade abaixo do zero. Se o Faustão estivesse na Globo ainda ia rolar. Matheus, vamos te liberar aí, vai tomar um café. Principalmente dos é segura, é de graça e salva vidas. Governo de Santa Catarina. Senado, Fortaleza, 103,3. De TV de imagens levou pra gente. A gente consulta agora e deu na cidade de Camboriú. E nós vamos ter, vendo aqui, o nosso. A qualidade de som é muito boa. Aliás, isso é uma característica dos rádios da Lelong. Parece que a pessoa responsável pela marca conhece muito bem o mercado brasileiro. Já percebeu que não basta apenas ser barato, tem que ter qualidade, principalmente de som. Eu gosto mais do Lelong 661. A qualidade de som do Lelong 661 é mais encorpada. Mas este rádio não fica atrás não. O 609 também tem uma ótima qualidade de som e já é uma característica, vamos dizer assim, premium dos rádios da Lelong para a faixa de preço. É um dos pontos fracos dos rádios de entrada, é o calcanhar de Aquiles destes aparelhos. Eles não possuem uma seletividade muito boa. Não é diferente do Lelong 609. Se você assistiu os testes, percebeu que eu tenho que dar uma girada ali na sintonia e voltar e dar mais uma girada para pegar sinais que estão mais fracos, próximo à recepção de um sinal mais forte. Então ele é um rádio para utilizar dentro da cidade. Tem uma certa sensibilidade no FM, não é o melhor rádio com sensibilidade. O 661 tem mais sensibilidade, mas esse é um rádio de mesa. Ondas curtas eu posso dizer que foi satisfatório, está dentro da média do que eu vejo dos rádios chineses, nada de especial. Pegou muito bem ali o sinal da Rádio Nacional, eu fiz pela manhã o teste e pela manhã a gente sabe que não é o melhor horário para a gente conseguir uma boa sintonia em muitas frequências de ondas curtas. Decepcionante, pelo menos para mim. Eu achei estranho a recepção do AM. Vocês perceberam que o sinal parece que está se repetindo, espalhando? Eu não sei. Ficou muito abaixo do que eu esperava por causa da recepção que eu tive, né? Da qualidade de recepção do Lelong 661. Comparando os dois, não parece a mesma fábrica. Aliás, dá para a gente tirar uma conclusão que é uma marca white label. Porque geralmente marcas como Texan, XH-Data mantêm um padrão de qualidade nos seus rádios. A diferença de um rádio para outro é muito grande, então a AM reprovado. É legal na questão de ser retrô. O plástico é barato, é claro que o rádio não é um rádio com valor muito alto, até na sua construção, mas eles conseguiram fazer algo legal ali. Tá dando uma diferenciada assim a Lelong na questão do design. Ok, eu não fiz um teste de distância para saber se ele vai conseguir atingir 10 metros, por exemplo, sem falhas, mas aqui era só para testar, para ver se ele estava conectando e está conectando perfeitamente. Então você entendeu, né? Não deixe o pendrive plugado no aparelho, que se você ligar ele não vai rodar as MP3. Deixa ele entrar ali no Bluetooth, depois você pluga e ele diz, agora sim estamos no pendrive com as MP3. Esse é um rádio que você vai encontrar no Mercado Livre entre 100 e 150 reais. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu coloquei o link da loja onde eu comprei o meu exemplar. Mas atenção, hein? Muita atenção que eu vou dizer agora. Tem vendedor no Mercado Livre entregando o rádio de outra marca. Porque a gente sabe que os rádios são tudo meio genéricos, aparências, etc. Mas eu comprei de um outro vendedor. O anúncio dizia Lelong 609.
e eu recebi um Automax. Mas, Fábio, é tudo igual, é só muda a caixa. Não é tudo igual. Eu percebi que o alto-falante não era igual. Então, se um componente já é diferente, pode ser que outros também sejam. E aí você não vai ter a mesma qualidade. A gente sabe que a Lelong tem ali uma certa qualidade que eles prezam nos aparelhos. Devolvi para o vendedor, chamei ele ali no atendimento do Mercado Livre, não respondeu mensagem, péssimo pós-venda. Então fique ligado, se você for procurar em outro vendedor que não é esse link que eu estou colocando aqui, tenha certeza que ele está entregando um rádio da Lelong. Para quem deseja ouvir música no pendrive e escutar rádio no dia a dia. É um rádio doméstico, é um rádio que dá para você fazer rádio escuta nele, mas é um rádio de péssima seletividade, então é para usuário casual. Se você quer um rádio profissional para DX, procure um rádio melhor. Se você é um usuário de rádio escuta, de DXismo profissional, esse rádio não é para você. O Lelong é aquele rádio nostálgico de mesa grande que se diferencia pela qualidade de som. Agora eu quero saber a sua opinião. Tem o Lelong LE609? Está funcionando direitinho? Coloque aqui embaixo nos comentários para ajudar quem está em dúvida. Devo ou não devo comprar o Lelong 609? Se você ainda não tem ele, coloque aqui embaixo nos comentários o que achou. Assim a gente faz a comunidade ficar mais forte. Ó, e aqui ó, eu tenho outro rádio da Lelong. Eu particularmente prefiro o 661. Mas quem sabe, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Valeu! Fui!